Imagina você ter um processo trabalhista ou uma disputa societária ou qualquer outra causa importante para você ou para o seu cliente. E aí você descobre que do outro lado está um escritório de advocacia cujo sócio é casado com um ministro do tribunal que vai julgar esse caso. Você acha que essa é uma disputa justa? Independente do seu lado político, independente de quem são as pessoas envolvidas. Só como advogado, só como profissional do direito. Você acha que essa é uma disputa em igualdade de condições? Esse questionamento está no centro de um debate que explodiu no mercado jurídico brasileiro nos últimos meses. E hoje a gente vai falar sobre ele, sem política, sem torcida, só com os dados e com a lente da gestão jurídica. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carmélia Alves, CEO da Casa Gestão Legal. Aqui no canal, a gente fala sobre gestão, controladoria, para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Me ajuda muito e você não perde nada com as nossas publicações. Então vamos lá, aos fatos. Um levantamento do jornal O Estado de São Paulo revelou que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem 29 familiares e 19 entre seus 33 ministros atuando como advogados em processos que tramitam na própria corte. São mulheres, são filhos, são sobrinhos. E esses parentes estão envolvidos em mais de 5.000 processos, sendo 983 em andamento, aguardando decisão. No STF, a situação é parecida. Outro levantamento identificou que parentes de ministros do Supremo já atuaram em mais de 1.900 processos no STF e no STJ, combinados com pelo menos 331 ações ainda em andamento. E aqui vem um detalhe que mais chamou a atenção no mercado jurídico. A atuação desses parentes tende a ser mais intensa justamente no tribunal, onde o ministro da família não julga. Ou seja, eles atuam onde não existe o impedimento formal, mas onde o sobrenome ainda ressoa. Agora, e isso é importante, a atuação de parentes em tribunais não é ilegal. A OAB não proíbe. O Código de Ética não proíbe. O que existe são regras de impedimento e suspeição que determinam que o ministro não pode julgar causas em que cônjuge ou parentes estão envolvidos. O problema é que fica de fora dessas regras, porque o impedimento formal é uma coisa, acesso à informação é outra completamente diferente. Pesquisas e relatos de interlocutores próximos às cortes descrevem que advogados com sobrenome de ministros têm acesso facilitado aos gabinetes em comparação aos outros profissionais. Que há crença de que o parentesco pode evitar que casos fiquem parados e amplamente compartilhada com o ambiente jurídico. Que clientes, na hora de contratar, muitas vezes escolhem o advogado não pela competência técnica, mas pelo seu sobrenome. E aí eu te pergunto de novo, isso é uma disputa justa? Teve um episódio em 2024 que virou símbolo desse ambiente informal. Durante o Fórum Jurídico em Lisboa,
que ganhou o apelido de Gilmar Palosa, dentro da própria classe, o filho de um ministro do STJ foi visto interagindo informalmente com magistrados do STJ, do STF e com o próprio procurador-geral, numa festa de encerramento. Ninguém fez nada de errado formalmente. Não havia processo sendo discutido. Era uma confraternização. Mas pensa comigo, como você, advogado de um escritório, sem nenhum sobrenome famoso, compete com esse nível de acesso informal. Como você garante para o seu cliente que as condições serão iguais? E esse debate ganhou ainda mais força no começo desse ano, 2026, quando veio a público um contrato atribuído a um escritório da esposa de um ministro do STF, com valores que o mercado jurídico classificou como muito acima do praticado para contratos do mesmo tipo. O contrato não indicava processos específicos, não descrevia entregáveis claro, não tinha um escopo definido. E aí o mercado fez a pergunta que ninguém queria responder em voz alta. Uma advocacia sem sobrenome teria esse contrato? Não é uma pergunta política, é uma pergunta sobre isonomia, sobre como o mercado jurídico precifica o acesso e não só a competência. A tabelinha da OAB não prevê essas coisas. Agora, o que o próprio judiciário está fazendo sobre isso? O STF chegou a ter uma regra no Código do Processo Civil que proibia magistrados de julgar processos em que a parte fosse cliente do escritório de parentes, mesmo que outro advogado do escritório sem parentesco assine a causa. Em agosto de 2023, o próprio STF derrubou essa regra por 7 votos a 4, considerando inconstitucional. Desde então, 23 juristas assinaram um documento entregue ao presidente do STF pedindo a revisão dessa decisão. A OAB de São Paulo foi ainda mais longe. Propôs a proibição total de ministros julgarem processos com atuação de parentes até o 3º grau. E o CNJ está instituindo um novo código de ética para tribunais superiores, ainda em discussão. Ou seja, o debate está aberto. As regras estão sendo reescritas agora e o mercado jurídico está assistindo. E por que eu falo de gestão e controladoria jurídica? Estou trazendo esse tema. Por quê? Esse cenário inteiro, o acesso por sobrenomes, os contratos sem escopo, a ausência de critérios transparentes de precificação, é o reflexo de um mercado jurídico que ainda opera sem processos de gestão maduros. Um escritório com controladoria estruturada sabe documentar o valor do seu trabalho. Ele sabe definir o escopo, registrar horas, justificar os honorários com critérios técnicos. Ele não precisa de sobrenome, porque tem processo, procedimento, tem transparência, tem argumento. E mais do que isso, o escritório que tem gestão madura consegue identificar quando está numa disputa que não é equilibrada e tomar decisões estratégicas a partir disso. Documentar, questionar, se proteger. Porque o campo de jogo no mercado jurídico nunca vai ser perfeitamente plano. Mas os escritórios que têm processos internos sólidos começam com muito mais vantagem do que o que opera no improviso. Se esse assunto gerou alguma reflexão em você
sobre como o seu escritório posiciona, como você precifica o seu trabalho, como você documenta o valor que entrega, comenta aqui. Eu quero muito ouvir a sua perspectiva. E se você conhece um advogado que está nessa luta de competir com um mercado desigual, sem entender exatamente onde está essa desigualdade, manda esse vídeo para ele, que ele tem certeza que aqui na Casa Gestão Legal nós vamos te apoiar.